Salve Maria Imaculada! A pedido de muitos, hoje o podcast do Roma Locuta será sobre a modéstia católica. Como nenhum de nós aqui nós somos especialistas no tema, chamamos uma amiga nossa, a Isla, para falar um pouco sobre a modéstia. Tudo bom, Isla? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Fico realmente lisonjeada por poder estar aqui e participar com vocês. Então acho que nada mais justo do que a gente já perguntar de fato o que é a modéstia. Então, e aí, Isla, o que é a modéstia? Então, pegando o Catecismo da Igreja Católica, a gente pode perceber de que a modéstia ela é uma virtude que está ligada à temperança. Então, se a gente puder e ver, e digo mais, né, até compreender do que é a virtude da temperança, a gente vai conseguir viver a modéstia, certo? Então, a temperança, ela vem desse pudor, desse temperar, né, propriamente dito, porque ela vem nos ensinar a nossa forma de agir, de falar, de se vestir, tá? Então, a gente tem que notar isso. Uma virtude está ligada à outra. E a temperança ela está no seu grau maior e a modéstia está ligada a ela, né? Então, a gente perceber disso, que o pudor está sempre ligado, não é? E o que seria o pudor? É este saber como fazer determinada coisa. Pegando um exemplo físico, se eu estiver no local, eu tenho que saber como me portar naquele local. Seja ele somente com mulheres, seja ele somente com homens, ou seja ele misto. Então, eu tenho que ter esta noção em mim, né? E como a virtude ela é do interior para o exterior, é esse notar. Se o meu interior, se o meu coração, ele está ligado a Deus, que é o nosso ponto central, nosso Senhor, ele era singelo, não é? Então, ele sabia as horas de fazer as coisas. Tinha hora que ele era manso e humilde, e tinha hora em que ele pegava o chicote e batia, não é? Então a gente tem que ter esse pudor, perceber. Há coisas onde a gente tem que ter um pulso firme e há momentos onde a gente tem que ir pelo coração e pela razão. Para resumir, é isso, não é? A gente olha para a Santíssima Virgem e tenta imitá-la. Olha para ela e vê a sua beleza, aquela beleza singela, onde na sua vida na terra somente quis que o seu filho aparecesse. Durante todo esse percurso, ela estava ali, rezando, calada e observando. Então a modéstia é isso, é o seu íntimo, não é? E está na Bíblia, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, o seu coração está cheio de quê? É até você perceber que é um exame de consciência. Todos os minutos. É um exame de consciência. Se você está no local e você faz estriperias, né? Coisas demais, as pessoas vão ver que você não está vivendo de acordo com o que a igreja ensina. E se você chega naquele local, você sabe entrar, você sabe sair, as pessoas vão ver Deus, de alguma forma. No seu ato, no seu agir, no seu falar, sabe? Então, é você perceber isso, tá? E aqui entro até num assunto de que não é só as mulheres que são chamadas a viver isso, né? São os dois. Porque é interessante, né? Geralmente o pessoal quando pensa em modéstia, né? Pensa mais logo, assim, pelo menos o que eu já conversei. Falei modéstia, o cara pensa logo, menininha de véu, né? Aquela menina de saia longa na igreja. Saia longa na igreja, parece uma protestante, isso aqui. Você é protestante? Pergunta se ela tá entrando para um convento, vai ser freira, né? Porque de fato, hoje em dia tá voltando aos poucos isso, né? Com essa questão das meninas de véu e tudo. Olha, Marcos, assim, muitas vezes as pessoas, não digo nem só as meninas, né? Os meninos também sofrem muito quanto a isso. É o escrúpulo.
na verdade, conhecem aquilo e acham que se devem vestir como os muçulmanos, né, com burcas e tudo. Não é assim que funciona, não é? A virtude da modéstia, ela vai em contrapartida a essas coisas, sabe? Assim, é observar, a mulher é bela por si só. Nosso Senhor fez a mulher linda. Sim. Então, obviamente, né, não vamos ser aqui estúpidos e dizer, não, todas as mulheres são belas. Sim, de fato são, a igreja diz isso. Obviamente tem aquela em que vai ter um charme maior para tal pessoa. Isso é normal, isso é bom, né? É a gente perceber também, entrar aqui na parte do belo, né? Imaginemos, o céu, ele é belo por si só. Uma pessoa de sã consciência, ela vai achar o céu belo, independente de tudo. Mas tem coisas em que, vamos pegar assim, o seu gosto, né? Tem um tapete em que eu acho bonito e fulano não acha bonito. Sim. Então, é a gente perceber isso. Não se vestir totalmente fechado, mas também se zelar, não é? E é esse amor para com o outro. A moça, ela se veste, se guarda para o seu futuro marido. E o rapaz, do mesmo modo, ele se veste para que as meninas não olhem ele demais, não é? E o homem é totalmente visão. Acho que tem o catecismo cita no número 2522 a descrição, não é? E ele até coloca bem assim mesmo, eu vou abrir aspas para o catecismo, quando ele diz assim, que o pudor, que mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade doentia. Porque às vezes é até isso, né? A gente observa, infelizmente, a sociedade, para pegar a palavra que você falou e definiu bem, então vamos usar. Quando vê a sociedade despudorada, né? As moças, sobretudo, as moças e os rapazes, mas talvez esses, por exemplo, a mídia, a gente vê muito explorando o corpo da mulher e tudo, né? E a gente vê aí, né, que gera até uma coisa doentia, né? Nesse sentido aqui doentio que o catecismo fala, né? E é muito triste quando tá longe disso, né? Mas talvez para resumir uma palavra, né, descrição, deveria ouvir, né? Nem muito extravagante, nem muito sei lá, né? Procurar o vulgar. meio termo, né? Procurar sempre o meio É a termo. temperança que ela falava, né? A temperança, né? Sim, mas e como você, a Isla, descobriu a modéstia? Então, eu conheci através de uma amiga, né? E ela foi vivendo assim e fui conhecendo outras pessoas, tanto homens quanto mulheres. Porém, eu não fiquei nisso, tá? Não fiquei somente olhando para ela e pegando os gestos dela. Eu fui para a igreja, né? Eu procurei vídeos, procurei livros, procurei o catecismo para compreender o que se acontecia ali, o porquê dela estar mudando. Até porque antes ela vestia shorts, tops, essas coisas. Sim. E a menina mudou, né? Graças a Deus a menina Do nada. mudou. O que aconteceu com ela? Do nada, né? Então, e eu fiquei curiosa, até porque eu vivia como ela, até porque era minha amiga, né? Então, Conhecia, né? então. E assim eu fui conhecendo. Graças a Deus estou aqui até hoje, há 4 anos. 4 anos, não é? né? Buscando, assim. Entendam, e é um ponto assim, graças a Deus que meu anjo me fez lembrar. Você não vai completar aqui agora assim, estou vestindo as roupas modestas, eu sou a modéstia, eu vivo a modéstia perfeitamente. Não é assim que funciona, claro. Durante toda a sua vida você vai estar buscando viver, aprender, não é? A nossa vida é um eterno aprendizado. Então, foi assim a minha trajetória. Busquei conhecer cada vez mais, ainda busco hoje, né? A gente não pode parar nunca de querer aprender. E foi isso, né? Aprendi assim e, se Deus quiser, vamos levando cada dia mais. Tu citou um negócio interessante, hein? Que foi... tu falou... porque assim, a gente não pode pressupor que estou sendo modestinha agora, sou santa. Porque até eu já ouvi falar das moças, né?
muito bem colocado por elas, que é um ato, primeiro, interior, né? É algo que parte do interior, primeiro do ser, né, da pessoa, para ir para o exterior, para o vestir, de fato, né? Tu pode falar sobre esse interior, mas de que maneira, assim? Sim, porque olha, uma virtude ela não começa se você não rezar. Você tem que pedir a Nosso Senhor, não é? Então, o exterior, ele é o último ponto, sabe? Sim, sim. Isso é o último dos últimos. A gente vai entrar logo mais. Mas se a gente pegar essa parte do interior da virtude em si, a virtude é isso. Ela tem que nascer do coração do homem, não é? Pela razão, obviamente. Mas é esse perceber. Você tem que rezar, você tem que procurar Nosso Senhor e compreender, não é? Senhor, me ajude a viver deste modo, porque eu quero te louvar neste sentido, não é? Obviamente, todo mundo é chamado a viver a modéstia. Umas pessoas demoram mais, outras pessoas são mais rápidas. Mas a gente tem que perceber isso. É do interior que se nasce, é do interior do homem, né, que se nascem as belas coisas. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se você é junto com Cristo, você vai conseguir viver e crescer e se tornar gracioso, né, com a ajuda da Santíssima Virgem. Porque até parece ter algo inconcebível, né? Uma vida sem oração, né? Então, acho que o Padre Bill falava, né? Cristão sem oração. Então, para dizer, né? Para deixar certo, assim, amarrado, né? A questão, a resposta. Então, é a partir da oração, né? Primeiro da oração, depois com outras coisas, um estudo, uma procura, um aprofundamento, e só depois para o exterior. Muito bom, né? De fato. Tá bom. Mas tu falou aí sobre as virtudes, né? Porque veja, é bonito, né, a nossa vivência cristã. A gente não faz uma coisa só por fazer, né? Se faz uma coisa para obter outras coisas, digamos, né? No caso, são as virtudes, né? Bom, a gente fala sempre das experiências que a gente teve, das leituras, das conversas que tivemos com outras pessoas também, outras moças, até rapazes, né, que buscam a modéstia, e eles dizem sempre, não, a gente busca ser pessoas virtuosas. Em que maneira, assim, em que sentido a castidade nos traz as virtudes, né? Frutifica com virtudes. Sim, a castidade, né? A gente pode pegar de um princípio maior. A modéstia, ela em si, quando se refere ao sexto mandamento, ela é um foco maior, não é? Porque a gente tem que notar que se a gente não conseguir ir de contrapartida com a nossa carne, com os nossos desejos, obviamente a gente não vai estar vivendo, né? Então, a castidade é isso, viver a castidade é isso, guardar-se, se guardar dentro de si, né? É até contraditório, mas é assim, de fato. É entrar dentro do seu eu, conhecer as suas falhas e perceber que, através delas, eu posso alcançar as virtudes. E a castidade, ela é isso, né? Você se fechar. Você saber que um dia você vai estar ali, aberta para alguém. Então, esse é o sentido. E vem junto, né, com a pureza. Porque você não é puro se você não for castro. Né? Faz sentido. Então, é esse perceber, né? Se eu consigo, ou estou buscando viver essa castidade, eu consigo essa pureza, eu consigo ser puro, né? E até a própria passagem bíblica diz, né? Os puros de coração verão a Deus. Então, eu tenho que ter essa pureza de coração, de mente, de olhar, não é? E assim eu vou conseguir viver a castidade. Mas tem também as outras que são interiores, que é a humildade. A humildade é você reconhecer que de fato você é ruim, você está buscando, né? Você não é melhor do que ninguém, como a gente já disse aqui. Sim. Você está apenas conhecendo aquilo que seu irmão não conhece, certo? Então, é você trabalhar em si isso.
Tá, eu conheço, mas eu conheço por quê? Né? Existe um fundamento para você conhecer aquilo. Então, é você saber a grandeza que você tem nas suas mãos, que é uma virtude importantíssima para te levar ao céu, mas saber que isso é o mínimo, né? Se a igreja te pede, você tem que fazer, porque, obviamente, se você diz que você ama uma coisa, você tem que fazer com que aquilo continue em seu coração. Então, a gente tem que entender isso. E a outra, interior, é a oração, que a gente já disse aqui, né? Uma virtude, ela não cresce sem oração. Se você não reza, você não é modesto. Simplesmente é assim, né? Você pode até se vestir, mas você não é, que é bem diferente, mas logo à frente a gente diz isso, certo? E tem também as exteriores, no agir, no falar, no se vestir. Então vamos pegar no agir. Vamos para exemplos. Creio ser mais fácil. Eu estou na roda de amigos e, obviamente, eu tenho um agir com eles, não é? Mas se eu estiver num ambiente familiar, eu tenho uma outra forma de agir. Então, é se detectar. Como que eu vou agir em determinado local? Imaginemos a Santa Missa, que é o ápice da Santa Igreja. Na Santa Missa, a gente tem que ter aquele total zelo pelo que está acontecendo ali, não é? É Cristo presente. E eu vou viver ali naquele silêncio, naquele intelecto todo, numa roda de amigos? Eu não tenho condições, não é? É eu perceber isso. Há locais e locais, certo? Dentro da igreja eu tenho que preservar-me. Parece interessante porque, por exemplo, até uma questão do colocar o evangelho para o dia a dia, né? Porque, veja, é muito fácil para nós aqui, né? Estamos entre católicos aqui, é muito fácil, né, a gente falar sobre certas coisas como católico, mas quando a gente vai para a roda de amigos, às vezes, de pessoas que não são crentes, né? A gente acaba agindo de outra forma. Mas no caso, a pessoa modesta, de fato, tem que agir de forma, digamos, coerente, né, com o evangelho. Sim, porque, olha, é você perceber, sabe? É simplesmente perceber e compreender, não é? O que o catecismo vai nos dizer, né? Então, é esse notar, assim, eu sei como agir em determinado local, sabe? Eu sei como me portar aqui e sei como me portar acolá. Eu não posso pegar, e isso é um escrúpulo muito grande, achar que eu tenho que andar de olhos para baixo, assim, cabeça curvada e tudo. Quase porque como jumento, né? Quase isso. Então, imagine, eu não vou andar assim só porque os rapazes vão me olhar e vão me desejar. Sim. Poxa, né? Vamos parar com isso. Não é assim que funciona. Não é? Eu devo andar, sim, ereta, confiante de que Nosso Senhor está me guardando, de certo modo. Sabe? Eu não posso chegar em determinado local, vamos pegar na roda de amigos. Chegar na roda dos meus amigos e ficar de cabeça encurvada, fechada pra mim. Poxa, você tá com seus amigos. Se você escolher aqueles ali para serem seus amigos, então seja aberto com eles. Sabe? São esses os sentidos. Eu não posso chegar na igreja, por um exemplo, e fazer da igreja uma festa, a minha casa. Não é assim. A modéstia é isso. É você saber moderar, né? Propriamente dito. É saber moderar. Você ter a ciência de como você agir em casa, agir na rua, agir na igreja e onde você for. E no falar também. Porque, olha, e é bom essa questão do falar, porque quando a gente começa, muitas pessoas acham que ser modesto no falar é você falar baixinho, né? Obviamente, tem pessoas que, de fato, já nascem com isso, né? Não tem condição de fazer, porque eu falo baixo, a Isla, falo baixo. Eu falo conversado. Então, assim... Eu sou meio... E tem amigo que fala alto, isso é normal, é o seu timbre da sua voz, é o timbre da sua voz, não tem o que fazer. Mas a questão é o moderar. Você sabe quando você tem que falar alto, você sabe quando você tem que falar normal, de uma voz mansa. Saber colocar. Sim. Se colocar. Saber se colocar. E no vestir é onde entra, né? No vestir é isso, tipo, obviamente.
tem-se aquela regrinha, né, para as mulheres, vestidos abaixo do joelho, as roupas, as blusas sempre de manga, gola alta, tudo mais. Mas olha, você tem que perceber, você vai pegar uma roupa modesta dos Estados Unidos, onde lá a maior parte do tempo é frio, e colocar aqui no Nordeste, você vai morrer no primeiro dia, você não vai aguentar, sabe? Então, é se moderar. Onde é que eu estou? Né? Estou começando, estou aqui, então eu vou procurar em mim o que eu acho mais bonito para vestir. Isso é normal. Seria também uma questão meio que cultural também, nesse ponto? Ou também a questão de modéstia também não entra no tema cultura? Óbvio que entra, porque olha, imagine, é moda, né? Moda é versátil. Então imaginemos, vamos pegar aqui as meninas, né? As meninas, elas conhecem uma saia godê, uma saia vazê. Então elas têm que perceber o que fica mais bonito nelas. Falou grego agora. Pra gente, né? Então, mas assim, a gente os rapazes... só calça social preta, uma camisa branca, e pra gente tá tranquilo por agora. Acabou. Então, Então o cabelo, acabou. Tá tudo certo. Às vezes nem faz a barba, às vezes é importante também, pra quem gosta de usar também. a barba grande, tudo bem, né? Mas pra quem... E os rapazes, eles assim, obviamente vocês sabem, tem tons que vocês gostam e tem tons que vocês não gostam. Sim, sim. Então, se perceber. Tipo, para as meninas, qual saia que eu gosto mais? Para os meninos, qual tom que eu gosto mais? Porque tem aquele tom ali, eita, aquilo ali é um pouco meio estranho pra mim. E é normal, sabe? São gostos, como eu tinha dito antes. Existe o belo e existe o gosto. É totalmente diferente, sabe? E é você saber moderar. É tudo a temperança, né? Ligado. É você saber temperar a comidazinha para ficar boa, suficiente para que você possa usufruir bem dela. A gente tá sempre passando, né, e voltando para essa questão da temperança, né? Interessante. Sim. É uma coisa que que chama bem a atenção nas celebrações, nas missas também, é o uso de um ornamento que as meninas estão começando a usar, o véu. É interessante, né? Sim, o véu. Acho que tem notado até na minha paróquia, às vezes quando aparecem uns mocinhos de véu. Você poderia explicar pra gente o uso do véu? E se tem alguma diferença, se tem momentos... Porque às vezes tem preto, né? Tem o preto, tem o branco... Tive até uma coisa meio creme, sei lá. Cinza também existe, né? Também existe, eu nunca vi não, cinza não. Mas... Pô, se liga aí. Aqui tem, na paróquia Diante disso, desse esconder-se, qual seria a relação sacramental, né? Do uso do véu durante os sacramentos e os sacramentais? Sim. Qual é a relação com a modéstia? Esse esconder-se que você falou, a beleza da mulher... que é como se fosse um paradoxo. É um esconder para aparecer. Olha, a Sagrada Escritura, ela diz, né? O varão, quando estiver fora da igreja, ele deve estar com a cabeça coberta e, ao entrar no templo sagrado, descobri-la. E a mulher, ao inverso, fora da igreja, ela está com a cabeça descoberta e dentro da igreja com a cabeça coberta. Por quê? É lindo quando você observa isso. O que é de mais belo na mulher? O cabelo dela, você olha e você vê beleza ali, não é? Então, a gente perceber isso. A igreja coloca isso porque o cabelo da mulher é a sua glória, né? A sua beleza. Ele chama a atenção, independente de tudo. Ele vai chamar a atenção para o homem, que é visão. Lembremos sempre disso. O homem sempre vai olhar primeiro com essa carne. Então, a menina, a moça, a senhora, ela deve cobrir a sua cabeça por isso, não é? É cobrir a minha glória, assim como você colocou muito bem, é cobrir a minha glória para que somente Cristo apareça. E tem uma oração que se diz isso, né? Quando você estiver colocando o véu, sim, é de fato isso. Senhor, cobri-me para que somente vós apareça. Também tem uma oração, né? Sim. E a gente tem que perceber isso, né? Nosso Senhor é que deve aparecer em todos os sacramentos. No nosso ápice, que é a Santa Missa, nos casamentos, nos batizados, na confissão, em tudo, em todos os sacramentos ele deve aparecer. Então, eu devo me cobrir porque eu sei que Deus me fez bela, obviamente, porque Ele viu para a mulher e Ele quis beleza nela. Então, eu devo me cobrir para isso. Eu devo me cobrir para que Nosso Senhor
Parece aquela coisa de São Paulo. Para que apareça, né? Que eu cresça, que ele cresça e eu diminua. De fato isso. Porque, olha, quanto mais nós quisermos imitar nosso Senhor, mais Ele vai aparecer na gente. Não sou eu a isla que apareço, mas é Cristo que aparece em mim. E a gente falava isso no início, não é? Se você busca viver as virtudes totalmente, não é Cristo que está ali naquele local, em determinado local que você vá, né? Então, é observar isso. Não sou eu que estou aparecendo ali. E como também a Santa Igreja, nós sabemos que a Santa Igreja, tudo aquilo que é sagrado, normalmente ela cobre com véu, seja o sacrário, seja no momento da consagração. Não seria diferente com a mulher, né, que tanto a Igreja valoriza e não é de agora. Isso, porque, olha, a gente está falando aqui do véu, mas é também a questão da roupa, não é? O nosso corpo é sagrado, então a gente deve zelar por ele. Para que sair mostrando aí, não é? Você não é um pedaço de carne para ser mostrado lá no açougue, não é isso. Você não é isso, né? Você é a imagem e semelhança de Deus, então preze quanto isso. Observe que você tem uma dignidade imensa. Deus te quis assim. Então, você tem que perceber. As meninas, elas cobrem a cabeça com o véu para não se vangloriar. E os rapazes e as moças e as senhoras também têm que viver assim referente às vestes. Não é? Se cobrir de fato. Sim. Para um dia chegar a Nosso Senhor e falar, olha, eu estava coberta por amor a ti, somente por ti, não é? E Nosso Senhor diz perfeitamente isso. Se você ferir o seu irmão, você está ferindo a mim. Então, se eu chegar ao ponto de fazer um homem ferir a Deus, imagine, isso é terrível. De você olhar e se assustar de fato com a imperfeição, né? Que é o pecado em si. Só para o nosso ouvinte ficar... caso o nosso ouvinte tenha uma dúvida, né, e queira procurar, não está na Bíblia, né, está lá na carta dos Coríntios, né, São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ali do versículo 1 ao 16, tu vai conseguir encontrar, e até a explicação completa, né, quando o São Paulo vai explicar muito bem. Agora que você falou da fundamentação bíblica, da explicação, mas não falou das cores do véu. Não sei se vocês notaram isso. Não, olha, é porque assim, é mais questão brasileira, sabe? Porque... Brasileiro inventa moda. Brasileiro inventa moda. Somente no Brasil, né, que existe essa questão das cores. Porque para as moças é o branco e para as senhoras é o preto. Então daqui entra o cinza, o bege que a gente vê. Essa cor aí entra somente no Brasil, né, para deixar destacado. Para as viúvas, pode ser também. Por mais que na tradição se diga que seja o véu preto. E também para aquelas em que são mães solteiras. Tá? Então as mães solteiras podem usar tanto o preto, quanto o véu bege, rosa, né, no caso. O que você quiser, na verdade, né? Isso não necessariamente vai interferir. O véu é simplesmente para você cobrir a sua cabeça. Então você pode a cor não vai usar. Não vai fazer diferença nenhuma. Não é? Mas no Brasil é isso, né? O branco é para as senhoritas e o preto para as senhoras. E aí tem umas divergências. Ficou muito claro. Detalhes que nunca que eu saberia. Tendo em vista esses cuidados, esse progresso espiritual, né? Como falamos, né, e você bem disse, não se limita ao exterior, mas ao interior. Como não cair, né, na falsa humildade ou na pura vaidade, vivendo a modéstia? Pertinente, viu? É você perceber, né? Olhe, eu não sou perfeita, eu tenho falhas e misérias. Porém, né, Deus é misericordioso para conosco. Nós estamos vivendo aí a Páscoa, né? Onde Ele morreu e ressuscitou por nós. Sim. Então, imagine, você conheceu esta virtude porque, graças ao bom Deus, você procurou, né? Você olhou em algum local, você falou, puxa,
isso daqui faz sentido, então eu vou pesquisar mais. E você começou a pesquisar, né? Foi conhecendo, foi se aprofundando e começou a buscar essa virtude. Então, quando você entra numa pura vaidade, né? Onde você se coloca acima do outro, aquele que não conhece esta virtude, você está sendo muito arrogante, né? Você está sendo muito soberbo. Isso é um grau da soberba. Você querer ser maior do que o outro, sendo que aquele nem conhece. Perfeito, ok. A gente pode pegar aquele que conhece, estava vivendo e saiu. Sim. A gente pode pegar também esse ponto. Ok, mas você está aqui, meu amiguinho, minha amiguinha, não porque você é melhor do que os outros, mas porque Deus está lhe sustentando. Imaginemos, se nós falávamos agora há pouco que as virtudes ela vem desta constante oração, você deve perceber, você reza a quem? Você reza a Deus. Então, se você reza a Deus, você está querendo ali se configurar com Ele. Então, se você pega este lado da vaidade e coloca isso além de Deus, você está sendo soberbo. E este é o maior pecado de Satanás. Ele decaiu por conta disso. Então, uma das virtudes é a humildade, né? Com toda certeza. A virtude adquirida, né? Interior. Virtude adquirida. A virtude interior, a principal delas é a humildade, né? Ela vem por primeiro. Então, imagine, Nossa Senhora, a mais bela entre toda a criação, ela se fez mais humilde. Ela que gerou o próprio Deus em seu ventre. Então, se Nossa Senhora, que é nosso exemplo de virtude, assim, de modéstia, como a gente está falando aqui, se ela mesma se fez humilde, quem é você para estar querendo ser maior do que Deus, não é? Ou então maior do que o seu irmão? Não precisa nem colocar como Deus, porque infelizmente a gente cai nessa falsidade aí de se achar bom, não olhando para Deus, mas olhando para o meu irmão, né? Apontando, olhando fácil, né? Isso, olhando para ele assim, falando bem assim, poxa, aquele ali tem esse pecado, esse pecado, esse pecado, mas eu consigo vencer isso. Poxa, não é assim que funciona, não é? Para de ser soberbo o suficiente de achar de que você é bom. Sim. Porque você não é. De fato você não é. Obviamente, se você... Desculpa, mas assim, se você consegue ter essa noção, né? Padre Paulo Ricardo diz isso perfeitamente. Olhar através dos seus olhos. É olhar para o seu anjo e imaginar. Meu anjo, imaginar não, né? Desculpa. Rezar. Pedir a ele, meu anjo, ajudai-me a ver através dos meus olhos. Sim. Não é? É olhar para o meu irmão olhando Cristo nele e não olhando como um simples carne. Certo? É perceber isso. Você não é melhor do que ninguém. Volto a repetir, você não é melhor do que ninguém. Essa pura humildade aí assim, não, eu estou vivendo a modéstia por isso, então eu tenho que ficar fechado em mim. Poxa, né? Isso daí é um escrúpulo imenso. E até mesmo a questão de saber acolher o outro que gostaria de conhecer o que é a modéstia, e como ela poderia, essa pessoa, no caso a mulher, poderia iniciar. Muitas vezes as pessoas que já vivem a modéstia não sabem acolher. É como diz um santo da igreja: ser benigno para consigo, ser austero para consigo e benigno para com o outro. Como foi citado a questão cultural, acredito que também questão climática, para aquelas pessoas que moram em regiões quentes, para ela poder viver a modéstia no dia a dia, né? O que ela poderia fazer, assim, até aquelas que estão iniciando a modéstia e podem se perguntar, mas eu não tenho tantas roupas assim para iniciar a modéstia, eu só vou iniciar a viver a modéstia, né, quando tiver o meu guarda-roupa completo de roupas modestas. Então, você tem que meçar o seu amor, não é? Observe isso perante você e Deus. Simplesmente essas articulações que dissestes é você colocar empecilhos onde não existe, certo? Meça seu amor, sempre meça seu amor para com Deus. Um padre, ele não deve, a sua roupa civil não é uma batina?
E por trás da batina, ainda tem que colocar uma calça social e uma blusa social. Então imagine, no Nordeste não é quente? Os padres não devem viver assim? Devem, entendeu? E é a mesma coisa com a gente, com nós leigos. Então, é você medir o seu amor. Se você ama a Deus, você vai viver aquilo, certo? Mas aí, perfeito. Mas aí a gente tem, né, essa limitação humana e tudo. As meninas, não é? O que elas podem fazer? Procurar em tecidos mais leves para fazerem vestidos, blusas, saias, certo? Procurarem não usar aquelas mangas 3x4. Não precisa necessariamente ser assim. É uma manga mais curtinha, normal, que dá para você passar o dia feliz e contente, né? E louvando a Deus por existir. Você tem que perceber isso. É sempre voltar, né? O seu amor, onde é que está meu amor? Se eu perceber isso, eu consigo viver bem. Então, as meninas do Sul, elas conseguem viver mais, obviamente, porque se tem essa facilidade com o clima. Mas, olha, muitas pessoas dizem, nossa, ficar de saia dá muito calor. Mas como é que dá calor se a sua perna não está ligada a nada? Sabe? Uma calça, ela vai estar ligada. Então, é a mesma coisa, gente. É a questão de que é uma roupa, sabe? É uma roupa normal, como qualquer outra. Você vai ter que vestir alguma coisa para sair. Sim. Então, se você está ali, né, para servir a Nosso Senhor, você tem que perceber se eu vou vestir determinada peça no meu guarda-roupa, então como é que está o clima nesse dia? E assim eu vou moderando, não é? Bom, e para a gente encerrar aqui, Isla, o que você diria para as moças que estão começando agora com a modéstia? Qual mensagem você poderia deixar para elas sobre essa vivência dentro da igreja? Vou dizer, né, para as moças e também para os rapazes, tá? Não se engrandeçam por estar procurando viver a modéstia. Não se deixem levar por leviandades, certo? E busquem sempre. E olhem para Nossa Senhora, porque ela é o nosso maior modelo. Então, observem a Santíssima Virgem e assim vocês alcançarão Nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem sempre para a cruz e tenham sempre firmemente isso, né? Que é por Deus que eu faço as coisas. É por amor ao meu irmão. E amando meu irmão, eu amo a Deus. Muito bem, né? A gente teve hoje uma convidada, né? Uma coisa meio diferente, né? Então, vocês que estão ouvindo o nosso podcast, né? Não deixem de comentar no YouTube, né? Compartilhar o episódio. Facebook, Instagram, do próprio YouTube. E deem um feedback pra gente, né? Olha, gostamos mais desse método meio mais desenvolto, né? Nos dê um feedback, tá certo? Espero que tenham gostado. Siga a Isla nas redes sociais, né? Sim. No Instagram. Tá lá. Estamos lá, né? Firmes. Como é o arroba? A Isla Dantas. Com Y normal. ou com I? A Isla Y, Dantas né? com Y, isso. Muito bem. Então é isso, viu? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e viva Cristo Rei. A cruz permanece de pé Enquanto o mundo gira. Salve Viva Maria. Cristo Rei, salve Maria.